Para apresentar os palestrantes e coordenar os trabalhos a partir de agora, convidamos o senhor Vinícius Francisco Marquesi, doutorando em Geografia da UFES. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, Norma, por ter conduzido até aqui. E dando prosseguimento à nossa cerimônia de abertura, em homenagem, em clima de festa e boas lembranças desses 30 anos de Simpurb, vamos dar início agora a uma exposição. Gostaria de convidar para compor a mesa a professora Ana Fania Alessandri, da Universidade de São Paulo. O professor Jean Bitum, da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Pedro Vasconcelos, da Universidade Federal da Bahia. Cedo a palavra a professora Ana Fani. Bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer a essa universidade por receber o Simpurb, agradecer particularmente ao professor Cláudio e à equipe por terem organizado esse Simpurb, não é? Comemorando 3 décadas. Foi um trabalho árduo, sempre é, mas os resultados sempre são bons, né? Porque todo mundo vem sempre com muita energia para discutir, para trabalhar e para, enfim, 30 anos, não é? Nós três aqui, cada um representando uma década, não é? Sobreviventes do Simpurb, me pediram para falar um pouco sobre, pediram que a gente falasse um pouco sobre essa história, não é? Parafraseando o Shakespeare, vamos rememorar enquanto a memória tiver lugar nesse mundo enlouquecido. Parece que mundo enlouquecido são todos. Eu trouxe o primeiro, eu dei uma olhada no livro do primeiro Simpurb e vi, bom, está escrito, bom, esse Simpurb, o primeiro simpósio de geografia urbana, surge num momento de crise. Mas nós estamos numa crise monumental hoje em dia. Então, parece que também momentos de crise são todos, e nós estamos sempre superando as crises que se colocam para serem superadas, não é? O Simpurb nós podemos rapidamente dividir em 2 momentos, não é? O momento da sua formação, ele surge, e é importante sinalizar esse fato, ele surge no seio da AGB. Né? A primeira ideia do simpósio surge na SBPC, numa reunião que nós fizemos na SBPC para discutir a cidade urbana. Terminado essa reunião, nós achamos que era necessário, né, que a geografia se debruçasse sobre o urbano e que nós reuníssemos as pessoas que trabalhavam com o urbano, com a pesquisa urbana, para discutir os rumos dela no Brasil e para discutir o que era o Brasil urbano naquele momento. Não é? Portanto, depois essa ideia que surge na SBPC em São Paulo vai para, logo na sequência, nós tivemos um encontro da AGB, e na AGB, eu me lembro, nós estávamos num restaurante, todo mundo conversando, e aí foi exatamente no bar, no boteco, no restaurante, que sentamos todos, parece que as ideias surgem sempre num bar, né, num boteco, sentamos e começamos a dar corpo a isso que é o Simpurb hoje. Nós 3 estávamos lá, quero também chamar a atenção para a presença naquele momento da professora Silvana Pintaldi, do professor Roberto Lobato Correia, Maurício de Abreu, professor José Borzacchiello da Silva, a professora Carminha, um pouco depois, Maria Encarnação Espósito, que é quem deu o nome, não é? Quem criou a sigla Simpurb, até então era um simpósio de geografia urbana, o professor Marcelo. Além de nós 3. E, portanto, se tratou de um trabalho que foi um trabalho coletivo, não é? O ponto de partida que nós pensamos para começar
para dar o ponto de partida inicial do simpósio, era exatamente fazer um balanço daquilo das pesquisas que foram realizadas sobre o urbano até aquele momento, não é? Então, o primeiro Simpurb se debruçou exatamente na construção desse legado do que foi a geografia, não é? Nesse momento, esse grupo levou o Simpurb até o sétimo, o primeiro foi em São Paulo, o sétimo foi em São Paulo, depois, com a evolução dos estudos urbanos, com a evolução e com o desenvolvimento e a importância que a geografia urbana assume na pesquisa, que o urbano assume na pesquisa, o Simpurb se tornou um Simpurb de todos, não é? Então, nesse sentido, faz parte da história, não só aqueles que começaram o Simpurb, mas aqueles que, individualmente, os coordenadores de todos os outros Simpurbs, as equipes que eles conseguiram construir e que deram apoio. Então, o Simpurb passou a ser uma produção de toda a geografia brasileira, com o esforço de toda a geografia brasileira. Então, portanto, se trata de muitas mãos, né? O Simpurb se transforma numa organização de toda a geografia brasileira, e isso é importante, não é? Nesse momento, quando eu faço questão de sinalizar a GB, nesse momento em que o Simpurb surge como ideia, a professora Arlete Moisés Rodrigues assume a presidência da GB e o professor Roberto Lobato Correia assume a comissão de urbana, funda-se, né? Não existia até então, a primeira comissão de urbana da GB, né? Então, todos esses momentos são importantes, né? O que é muito importante na realização dos Simpurbs é exatamente esse esforço, desse trabalho coletivo, de construir um espaço onde o pensamento único não tem vez, né? Quer dizer, o Simpósio de Geografia Urbana, ele é o espaço precípio do sentido do que é a academia, né? Várias possibilidades de pensar urbano, várias tendências teórico-metodológicas para pensá-lo e, fundamentalmente, anunciar ou reforçar o sentido da crítica. É através da crítica das ideias e não de pessoas, que o processo do conhecimento se constitui. Sem essa crítica, sem o debate, sempre o confronto de ideias, o conhecimento não se realiza. E como já foi anunciado na mesa de abertura, é isso que tem se construído ao longo desses 30 anos. O Simpurb sempre foi um lugar onde se foi privilegiado o debate, né? Então, a riqueza do Simpurb reside exatamente nessas possibilidades, né? Na possibilidade de pensarmos a geografia, de pensarmos o urbano, a vertente, a partir de uma visão geográfica, e pensar, a partir da geografia, como é que nós dialogamos com as outras disciplinas, porque a cidade urbana não é objeto específico de uma única disciplina, não é? A cidade urbana está posta para um conjunto importante de disciplinas, e é no diálogo com essas disciplinas que a gente constrói esse movimento sobre o que é o urbano, não é? Denunciando as diferenças de uma sociedade que se aprofunda cada vez mais, não é? A defesa de um espaço de diferenças, de pensar livremente, é um momento em que é possível renovar esse conhecimento, não é? O que nós estamos vivendo no momento atual é um momento em que a crise se aprofunda, o anti-intelectualismo está posto para todos, a universidade está sob ataque, principalmente as ciências humanas, não é? Que é exatamente o lugar principal onde se constrói e se deve continuar construindo uma crítica à sociedade que nós estamos vivendo, comprometida com as transformações do mundo e comprometida com a transformação e a produção, a criação de um mundo que seja um mundo de iguais, não é? O urbano ganha centralidade no mundo moderno, não é? Não só porque a população urbana é maior do que a rural, mas porque o mundo se tornou urbano. O espaço mundial é um espaço onde se ilumina a sociedade urbana. O urbano tem a cidade, o espaço urbano dá visibilidade aos movimentos que nós estamos assistindo. O povo está na rua. E temos uma faixa atualmente no prédio da História e Geografia que diz assim: a história se faz nas ruas.
não é? E as ruas estão revelando a história e o caminho que se quer que ela se constitua, né? Que o povo seja ouvido, que a sociedade seja uma sociedade de iguais e que se possa pensar como pode ser o caminho que nos conduzirá a uma sociedade para além do capital, não é? Então, era um pouco isso que eu queria dizer para situar um pouco o que é o Simpurb e parabenizar todos aqueles coordenadores até que construíram esses 30 anos, aos novos que vão construir as próximas décadas, não é? Mais um monte de ano, né? Mais um monte de ano, porque nós estamos diante de desafios que esse mundo que tendencialmente é urbano, não é? Que é urbano hoje, que tendencialmente se constituirá e se desenvolverá como urbano, teremos muito o que discutir. E que juntos podemos pensar um outro país, não é? Obrigada. Muito obrigado, professora Ana Fani. Passamos a palavra para o professor Jean Bitum. É o Jean, desculpa. Bom dia. E agradeço imensamente ao professor Cláudio Zanotelli e à comissão organizadora por ter nos acolhido tão bem e ter feito esse esforço num período tão difícil, né? Já que estamos falando de AGB, a professora Ana Fani falou da Associação do Geógrafo Brasileiro. Eu me lembro que em 1987, o primeiro congresso da AGB, o primeiro encontro da AGB que eu participei foi em Maceió, em 87. E lá havia tido chuvas, desabamentos, mortes. E o congresso, o encontro de geografia, o encontro da Associação do Geógrafo Brasileiro, inventou de fazer uma passeata com bandeira e tudo, dizendo não é a culpa da natureza, etc, etc. Até o Palácio do Governador. E o Palácio do Governador, o governador, na época, saiu. E quem era? Fez um discurso e botou todo mundo assim, coisa. E era o Collor. O Collor, que era o governador de Alagoas, na frente daquele palácio muito eclético, etc. Me lembrei disso porque a gente chega em Vitória e a chuva diluviana e a mesma história, né? Só que, bom, isso é para falar de memória. A minha memória do Simpurb, né, é a partir de duas contribuições do primeiro Simpurb de 89, em São Paulo. Uma contribuição eram balanços da geografia urbana brasileira. E uma das contribuições era do professor Roberto Lobato, no texto que saiu na Revista Brasileira de Geografia em 89, e que o texto se chama Interlândias, Hierarquias e Redes, uma avaliação da produção geográfica brasileira. É interessante que eu falei desse texto numa palestra que eu fiz aqui, em 2010, sobre o tema Cidades Brasileiras e Políticas Territoriais, pistas para a reflexão. Para reencontrar a referência, reencontrei naquele trabalho apresentado em 2010 aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Bom, eu, em 2010, eu disse que era um tema que foi, de uma certa forma, abandonado pela geografia urbana. Eu não diria hoje a mesma coisa. Eu acho que essa visão do urbano, no sentido, além da cidade, me parece que está ressurgindo com uma certa força nos últimos anos. É um ressurgimento, mas tinha sido, de uma certa forma, abandonada. E o outro texto era de Maurício de Almeida Abreu. Esse se chamava O Estudo Geográfico da Cidade no Brasil.
está no livro organizados por Ana Fani, e está também na Revista Brasileira de Geografia de janeiro, dezembro de 1994. É um texto de mais de 100 páginas, fazendo todo um histórico do desenvolvimento da geografia urbana, muito interessante, e vale a pena reler. E o Maurício coloca que, nesse texto, ele vai trabalhar somente, ele só trabalha a partir de trabalhos que tratam apenas da escala intraurbana. O objetivo do estudo está limitado aos trabalhos que focalizam a cidade propriamente dita, que trata de sua organização interna e dos processos que a determina. Deixamos assim, citando Maurício, deixamos assim para outros a tarefa de analisar a produção geográfica realizada a nível interurbano e a nível do processo de urbanização. O que ele está dizendo aqui? É que não basta estudar a cidade para pensar, para trabalhar o processo de urbanização. É isso que eu acho interessante. Eu vou voltar a isso no final. Em 1989, a Constituição de 1988 era toda recente. Na realidade, 30 anos de Simpurbe é 30 anos também de vigência da Constituição de 88. E isso tem a ver, por exemplo, foi muito traduzido, foi muito vivido com a problemática dos direitos à cidade, que teve uma trajetória institucional, que levou também, muitas vezes, os geógrafos a trabalhar muito vinculado às questões que essa trajetória institucional colocava, a lei do Estatuto da Cidade, etc. Quer dizer, as diversos, vai assim, até Minha Casa Minha Vida, quer dizer, você tem uma trajetória institucional ligada a essa ideia do direito à cidade. E também uma trajetória de militância. Veja, eu, em novembro de 2018, ano passado, fui chamado para uma mesa em São Paulo, mesa chamada de Diálogos Impertinentes, de um congresso de psicologia. E o tema era Subjetividades Urbanas, quem tem direito à cidade. Veja, isso ano passado. E, ao mesmo tempo, o direito à cidade, ele tem uma trajetória a partir da Constituição de 88. Bom, só que Milton Santos, já em 91, nos advertiu quanto à trajetória institucional, e talvez a gente não prestou atenção suficientemente. Num artigo na revista Arquitetura e Urbanismo, de 1991, chamado Flexibilidade Tropical. E esse artigo dizia, quanto ao planejamento, à instituição, a dedicação quase exclusiva ao subsistema hegemônico da economia urbana e internacional, descolado da totalidade, aparece como dedicação quase exclusiva às tarefas do planejamento empresarial e à redação de um manual de investimento e não propriamente propõe um planejamento urbano e regional. Isso ele escreveu em 91. E eu acho que está cada vez mais caricatural como as instituições trabalham exclusivamente como organizando a comunicação desse planejamento empresarial. Daí a importância do que Milton Santos chamava do subsistema comunicativo. Muito mais importante hoje que naquela época, que no início dos anos 90, como falou a vice-reitora. Daí, ao meu ver, e analisando a trajetória do Simpurbe,
a crescente importância da abordagem cultural. Né? E ressalto, por exemplo, da abordagem cultural, e aí o livro organizado por Serpa, a partir das suas próprias obras, por uma geografia dos espaços vividos, me parece muito interessante, desde que a gente não entende o espaço vivido como o espaço das práticas cotidianas somente, mas que consigamos reconstituir trajetórias mais longas, intergeracionais do espaço vivido, pelos diversos grupos reais, não pela população, mas pelas identidades que existem. Isso é um tema quanto à cidade. A outra reflexão, para finalizar, é que me parece que, retomando um pouco essa trajetória que penso o processo de urbanização como uma coisa muito mais ampla que a cidade, né? Não é mais ampla, mas, quer dizer, não basta estudar a cidade para pensar o processo de urbanização. Aí eu remeto a uma frase da professora Denise Elias, em 2016, no texto que ela fez no livro da Ampege, A Diversidade da Geografia Brasileira, Escala e Dimensão de Análise e de Ação. Nesse texto, Denise Elias diz que campo e cidade são levados a emitir e receber larga quantidade de fluxos de matéria e de informação de várias naturezas e magnitude, no qual a tradicional dicotomia entre o rural e o urbano fica diluída. Isso é muito importante para pensar o processo de urbanização, que não é só a expansão física das cidades. E aí, nisso, acho interessante que, crescentemente, a geografia está se livrando de uma visão demasiado hierárquica, ligada ao processo de difusão. Pensa na tese de Márcio Catelan sobre a heterarquia. Quer dizer, pensar menos hierarquicamente talvez seja uma questão muito importante para a geografia urbana. E, finalmente, eu queria lembrar também uma coisa importante, que durante esses 30 anos teve uma trajetória de transformação muito importante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acho que não foi no primeiro Simpurbo, no segundo, Pedro tinha mandado um artigo sobre que fazia um jogo estatístico mostrando que os estados brasileiros tinham indicadores que pareciam indicador de país da África, etc. Na época, o IBGE barrou esse artigo. Tá? E saiu na Folha de São Paulo, porque ele tem alguma relação na Folha de São Paulo. Mas lembra isso. Mas se a gente analisar a última década de produção do IBGE, a gente vai ver uma fantástica transformação da instituição, evidentemente também ameaçada hoje. Tá? Evidentemente também ameaçada. Bom, é isso. E vou só fazer referência a 2 artigos para terminar, que me parece que, além daquele que eu citei de Lobato, a Interlândia, Hierarquia e Rede, que é daquela época do primeiro Simpurbo, e além do artigo de Abreu, Maurício de Abreu, que é do primeiro Simpurbo, pensando nessa visão Interlândia, redes, etc., e o processo de urbanização como um todo, eu vou fazer referência a um artigo de 1986, em português, mas que já tinha sido produzido em 83, em que é muito ligada ao momento da Constituinte. É Berta Becker,
que escreve, e saiu na Revista Brasileira de Geografia de 86, A Crise do Estado e a Região, a descentralização em questão. É um artigo que vale a pena reler no momento atual. O outro é o livro de Milton Santos, que saiu também visando a Constituição de 88, era O Espaço do Cidadão, no qual ele nos dizia, ele escreve, a população do campo é muito menos titular de direito que a população da cidade. Isso era verdade antes da Constituição de 88. Mas a Constituição de 88, por exemplo, promulgou a aposentadoria rural. E você viu o debate sobre isso no momento que se acaba com todas as aposentadorias, sabe? Portanto, houve, quer dizer, essa ligação do Simpurb com a evolução, com o que acontece no Brasil na implantação da Constituição de 88, me parece um elemento central para pensar hoje a problemática dos direitos urbanos. É isso. Muito obrigado, professor. Passamos a palavra ao professor Pedro Vasconcelos. Bom dia a todos. Obrigado, Cláudia, à comissão organizadora, por nossos 30 minutos, e no meu caso, 15 Simpurbs em 10 minutos. Desculpem pela boina, ninguém deve estar me vendo. Rapidamente, a sugestão desta homenagem é de comemorar os 30 anos do primeiro Simpurb, realizado em 89, na USP, né, cujos principais resultados foram publicados no livro organizado por Ana Fani, com o título Caminho da Reflexão sobre a Cidade Urbana, né, em 94. Houve uma decalagem aí. Temos aqui duas temporalidades a serem relembradas. O que aconteceu há 30 anos atrás, assim como poderia tentar um rápido comentário sobre os 15 eventos ao longo desses 30 anos. Devido ao limite do tempo, escolhi a segunda temporalidade. Como participei de 14 dos 15 eventos, desde o primeiro, listarei os títulos dos textos que apresentei rapidamente, né, que pode dar uma ideia das minhas contribuições de referido evento em azul, ao tempo que destaco, e é mais importante, o título das publicações e suas respectivas datas em vermelho, assim como os principais conferencistas e homenageados ao longo do tempo. É o que deu para fazer em negrito, viu? Ou em afrodescendente. Vamos lá. Primeiro Simpurb, 89, né? Apresentei a cidade da geografia do Brasil em 16 páginas, e aí Maurício Abreu vai apresentar o estudo geográfico da cidade do Brasil, evolução e avaliação, com 124 páginas, o que foi comentado por Jean Bitum, né? Já destaco também a conferência inaugural realizada por Milton Santos, com o título de Tendência da Urbanização Brasileira no Fim do Século XX, e o texto de Maurício Abreu. Como eu sou da geografia histórica, eu ainda tenho a capa, o convite e minhas notas. Dá vontade de digitar, porque o que não está no livro está nos debates, eu tenho. Continuando. E eu tenho todos, né? Inclusive as agendas. Segundo, Unesp Rio Claro, Silvana coordenou, não é? Eu publiquei Espaço em Tempo Salvador, saiu no boletim de geográfico, né? Daria mais pronto para CAPES, vale mais do que capítulo de livro, né? Lembra, Silvana? E aí, conferência inaugural de Lobato, Novas Dimensões Geográficas do Urbano Brasil. Acho que Lobato vai ser o mais homenageado, veja o balanço. Terceiro, né, no FRJ, apresentei Idade de Ouro de Salvador, Comunicação, né? E aí teve um anais pequenininho que saiu, organizado por Maurício Abreu e Roberto Lobato Corrêa. Eu não encontrei homenagem. Alguma coisa pode não ter acontecido, mas eu chequei todas as minhas agendas, né? Quarto, no Ceará, né? Eu fiz um resumo dos séculos de pensamento sobre a cidade e foi publicado no livro de Zé da Silva, Clélia e Estógio, né? A cidade urbana, temas para debate. Olha as dificuldades dos títulos, né? Porque a gente tem que sempre tratar de urbano e outras coisas, que sai em 97. E aí eu destaco o texto introdutório do Pedro Geiger, A Guisa de Introdução, Geografia e Desenvolvimento Regional Urbano no Brasil. O quinto
foi para Salvador, né? Saiu o artigo, o capítulo Questões Metodológicas na Geografia Urbana Histórica, o livro organizado por Silvio e por mim, Novos Estudos da Geografia Urbana Brasileira. Esse livro custava R$10, eu me lembro na época, 10 na moeda da época, não sei se era reais. O destaque vai para a conferência de abertura de Maria Adélia, né? Cidade, Lugar e Geografia da Existência. O prédio já derrubaram lá em Salvador, o hotel. O sexto, Unesp Presidente Prudente, né, Carminha? Categoriza e conceito para a compreensão da cidade brasileira no período cravista, lá no livro editado por Carminha. Urbanização em cidade, perspectiva geográfica. Lea Goldstein foi a grande homenageada no referido evento. Eu fiquei muito preocupado não ficar emocionado, porque tem vários amigos que se partiram, né? Por isso que está tudo arrumadinho assim, para não me emocionar. O sétimo, voltamos para a USP. Eu apresentei a Cidade Alta de Salvador, a Cidade Colonial e Centro Histórico Moderno, e fui contestado por Pedro Geiger. Publicado no livro agora Ana Fani e Amália Inês, né? Dilemas urbanos, novas abordagens sobre a cidade. A conferência de abertura foi de Marcel Roncaiolu. Eu não me lembro dele. E não está publicado. Deu um branco. Só me lembro de Zé da Silva falando Roncaiolu, da maneira que ele fala. Né? Oitavo, 2003, a aplicação do conceito de segregação residencial no contexto brasileiro, lá na minha terra, em Recife. Né? Não saiu nos anais, mas a gente conseguiu publicar na revista Cidades, né, Carminha? E depois os anais saíram, do 8º Simpósio Nacional de Geografia Urbana, volume 1. Não sei se tem volume 2, não sei quem organizou, depois o Jean pode explicar. Nono, fomos para Manaus, né, um ar-condicionado fortíssimo. 2005, Salvador em 2 períodos densos, livro organizado por Aldemir, nem sei se ele está aqui, Cidade Brasileira, Territorialidade e Sustentabilidade e Demanda Social, volume 1, não sei se saiu o volume 2, eu só tenho o primeiro. Os conferencistas desse evento foram Tereza Barata Salgueira, portuguesa, e Martim Drulé, aí já está no status internacional, né? Também Manaus merece. Agora passamos para Santa Catarina, extremo sul, né? E aí, em função de Adrielino, desculpem, eu fui tratar da questão racial no Brasil, publicado no livro de Elson e Leila, organizado Dias, sobre as cidades e a urbanização do Brasil, passado, presente e futuro. Lobato Corrêa foi homenageado mais uma vez. 11º, o NB, né, Brasília, organizado por Nelba. Eu apresentei o rigor e o uso das noções e conceitos da geografia urbana. E aí saem 3 números na revista Cidades. Saiu como ANAS, né, A Cidade Urbana, uma busca conceitual, Formas Espaciais e Políticas Urbanas, e Brasil Urbano, Desafios e Agendas. A conferência de abertura foi realizada por Ana Fani e o homenageado foi Aldo Paviani, também de Brasília. O único que eu não fui foi o da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2011. Em 2013, fui debatedor da Mesa Redonda de Geografia Histórica nas práticas culturais lá na UERJ. E nesse meu debate apareceram uns índios que perturbaram todo o debate. Foi uma coisa, não sei se quem estava lá se lembra disso. Eu não sei como é que mas eu pedi aos índios, porque depois eles falavam. E eles esperaram. Foi muito interessante. Estavam a Cidade Maravilha lá. O evento resultou na publicação do livro organizado por Floriano, Desirê, olha o Gilmar aqui, Gilmar e Leandro, né? Geografia Urbana, Ciência e Política. Foram homenageados Pedro Geiger, estava nervoso, né? Lobato novamente, e os conferencistas, olha a dupla, Arlete, Moisés e David Haver. E 14º, os últimos, né? A Metamorfose do Conceito de Cidade, publicada na revista Mercato, esse também foi no Ceará, novamente, e foi o mais frio dos simpúrbios, quase que ele morreu congelado lá em Fortaleza, naquele hotel, organizado por Eustódio Zé da Silva, e a bancada nordestina foi homenageada, né? Jean, Bazaquiel e eu. E, finalmente, e não menos importante, o último, o 15º, na UFBA, a Geografia Urbana de Maurício Abreu, numa mesa especial, publicado no livro organizado por Ângelo e Ana Fani, o título Geografia Urbana, Desafio Teórico Contemporâneo. Os 10 minutos, né? Não seria demais insistir na importância dos simpúrbios para o avanço do subcampo da geografia urbana brasileira. Para concluir,
destaque que uma das consequências do simpósio foi a formação do Grupo de Estudos Urbanos, assim como a edição pelos membros do grupo da revista Cidade desde 2004 e a produção de 2 livros coletivos. A produção do Espaço Urbano, Agente e Processos, Escala e Desafio, A Cidade Contemporânea, Segregação Especial. Eu não queria entrar, eu não queria improvisar por não me emocionar, mas são 30 anos de amizade. Muito obrigado aos professores por compartilharem essas lembranças, algumas reflexões a respeito dos 30 anos do Simpurb nessa mesa especial.